Com você, então, Marcos. Obrigada, querido. Obrigado a Kemi, obrigado amigas e amigos pelo convite, pela oportunidade. Nós vamos falar hoje de um tema que suscita bastante interesse em nós, né? Porque é uma faculdade anímica, uma faculdade da nossa própria alma, e que o dia que a gente aprender a controlar, nós vamos ter uma condição de utilizar os nossos poderes da alma de maneira com muito mais controle do que nós conseguimos fazer hoje. Então, para que a gente possa conduzir esse trabalho, nós vamos colocar aqui o slide, porque ele nos orienta os passos e ajuda bastante para que a gente não perca a sequência. Então, esse termo desdobramentos espirituais que nós estamos aqui utilizando, ele está contido no Livro dos Espíritos, né? Logo na parte segunda dele, e o Kardec reservou o capítulo 8 inteiro. E ele lá não chama de desdobramento. Desdobramento é um termo que veio depois que Allan Kardec codificou. Nós chamamos lá de emancipação da alma. Algumas vezes ele vai usar o termo despreendimento, mas não fala em desdobramento lá no Livro dos Espíritos, nem toda a codificação. Mas é um termo bastante usado e nós vamos mantê-lo aqui, lembrando que o termo da doutrina adotado é emancipação da alma, e ele vai chamar de emancipação parcial. E ele coloca todos esses casos aqui, ó, o sono e os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas ou pessoas encarnadas, transmissão oculta do pensamento, o princípio da letargia, da catalepsia, as chamadas mortes aparentes, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, enfim, todos esses fenômenos aqui, eles são fenômenos de emancipação da alma. E Kardec cuidou de colocar aqui pela intensidade. Quanto mais chegando aqui perto do êxtase, mais forte, mais desprendido, vamos chamar assim, está o espírito do corpo. Inclusive, quando está no êxtase, corre-se bastante risco da pessoa desencarnar, tamanha é a força de liberação do espírito ao corpo. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho, porque são muitos temas aqui juntos, a gente não daria conta num intervalo de tempo como o que nós temos. Nós vamos trabalhar um pouco do sono e dos sonhos e um caso de visita espírita entre pessoas vivas, sendo uma encarnada, que permanece encarnada, e a outra em processo de desdobramento. E, curiosamente, essa experiência vai causar bastante surpresa para nós, porque nós vamos descobrir quem são os autores deste evento que aconteceu. Bom, vamos começar para nós formarmos o conhecimento desse assunto de maneira bastante firme, com as perguntas-chave que nós elencamos aqui para esse assunto no Livro dos Espíritos. A questão 400 é a primeira que aparece na sequência desses vários itens. E o Kardec faz uma pergunta extremamente, para nós hoje, muito clara, muito simples, mas para a época não era. Ele diz: o espírito encarnado, porque temos o espírito desencarnado. Vamos nos lembrar, nós somos sempre espíritos, ou estamos desencarnados ou encarnados. Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim: gente, eu morro de medo de espírito, eu morro de medo de si mesmo, porque você é espírito. A única diferença é que você está no corpo de carne, o outro que você morre de medo está só fora do corpo de carne, mas continua sendo espírito do mesmo jeito. E Kardec pergunta: o espírito permanece, o encarnado, né, de bom grado, ou seja, ele gosta de ficar no seu envoltório corporal, ou seja, nesse corpo físico? E a resposta é surpreendentemente engraçada. Eles disseram assim: é como se você perguntasse ao encarcerado se agrada a ele ficar preso, mais ou menos assim. Ou seja, se você pergunta para o espírito se ele gosta de ficar no corpo físico, é a mesma coisa que você perguntar para um preso se ele gosta de ficar na cadeia. Em outras palavras, o espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação. Aí vem uma pergunta de imediato: então por que ele não desencarna? Porque existe um instinto de conservação, além do instinto, ou melhor, da intuição do planejamento reencarnatório que ele fez, que o mantém aqui. Salvos os problemas em que a pessoa entra em processos depressivos ou em processos enfermiços, ela não pensa em morrer, porque a morte é contra o princípio para o qual ela está aqui na Terra. Mas, quando chegar a hora, ele aspira por essa hora que seja natural para a sua, literalmente falando, libertação. É como você recebe naquele dia a carta de libertação de uma prisão. A comparação é grotesca, mas é completamente apropriada. É assim
que a gente está no corpo físico. Por isso que estar desencarnado é muito mais agradável do que estar encarnado. Não tenhamos dúvida disso, desde que estejamos com as consciências em paz, né? E aí nós vamos perguntar, então, o que que é o sono, né? Porque o assunto que nós vamos ter que considerar aqui é esse tal de sono que nós somos todos compelidos a passar por ele. Não há ninguém que não seja levado de forma compulsória ao sono. É uma necessidade. E essa necessidade não é só do corpo físico, é sobretudo do espírito. E aí a resposta que os espíritos deram é outra forma interessante de abordagem deles. Olha como eles disseram: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Semelhantemente, é como se você tivesse um banho de sol. Desculpa a expressão de novo aqui do cárcere, mas é como se o prisioneiro pudesse ter um banhozinho de sol dentro, pelo menos um determinado tempo da prisão, né? É como acontece conosco. Por isso que dormir é imperativo. Toda vez que você luta contra isso, você está causando mal a você mesmo. É como se você estivesse proibindo o encarcerado dele ter um pouquinho da felicidade. Vai ter um lugar em outra resposta que eles vão dizer que é como se fosse o recreio para o menino na escola. Eu não sei se vocês se lembram, na minha época a gente batia sino, né? Então, quando batia aquele sino, é que saía aquela gritaria, a molecada toda correndo, porque a hora do recreio era a melhor hora da escola, né? Aqui para o espírito é quase a mesma coisa. Quando dá a hora dele sair, e ele vai sair aproveitando todos os momentos. Ele sai com uma felicidade, igual o menino correndo para onde ele quer, né? Mas assim, para onde ele quer, nós vamos falar, tem alguns problemas que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai dormir. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o capítulo 28, Kardec trata das preces, no item 38 ele vai dar um tratado para nós sobre esse sonho e sono. E lá ele diz que o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Então, quem vai repousar é o corpo, o espírito não. O sono, vai dizer ele ainda, foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Eu não sei se vocês conhecem uma expressão que a gente aqui pelo menos conhece, chama-se o sono é um bom conselheiro. A noite é uma boa conselheira, mais provavelmente é essa a forma mais usual dela. Quando você dorme, se você está com um problema e você faz uma prece e pede ajuda, quando você acorda, se você realmente pediu com o coração, você volta com o que no inglês você chama de insight, né? E aqui a gente chama de intuição. E você volta com uma ideia pré-formada que você formou lá. Você provavelmente não vai conseguir associar, porque ela vem como um relâmpago, ela surge numa hora certa, mas você obtém o que se chama força moral. Às vezes você vai enfrentar um problema, você está enfrentando um problema moral difícil, e depois desse sono que você teve, você volta robustecido moralmente falando, né? E o sonho? O que que é o sonho? Aí os espíritos disseram claramente: o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então eu vou falar para muita gente, fala, então eu não sonho, porque eu não lembro de nada. Tem muita gente que fala exatamente isso. Não, não lembro de nada, não dá para dizer que você não lembra de nada, porque em alguns momentos, alguns relances você lembra. Especialmente quando acorda, a gente ainda tem alguns flashes muito nítidos. Aí é o que a gente põe o pé no chão, pelo menos comigo, vai sumindo tudo, como se você não tivesse lembrança de mais nada, salvo alguns sonhos especiais que alguma forma é feita lá no mundo espiritual através do magnetismo para você reter alguma coisa. Salvo isso, a tendência é naturalmente você ir esquecendo ao longo do dia. E aí Kardec fez uma pergunta, né, interessante, que é a questão seguinte: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Porque de alguns a gente lembra. E a explicação é de ordem científica. Eles dizem assim: como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este, ou seja, ao corpo, não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Ou seja, quando você desdobra e você vai para o mundo espiritual, toda a comunicação que você está fazendo, toda a sua relação no mundo espiritual que você está tendo, ela está entrando pelo conduto chamado perispírito, não está passando pelo conduto chamado corpo. Portanto, você assimila no perispírito e aquilo que está no perispírito fica com você.
É como se você tivesse duas existências. É como se, não é isso. E quando você está no corpo físico, você assimila para o corpo físico passa para o corpo espiritual, e aí você retém lá no seu arquivo que fica no perispírito. Quando você está no mundo espiritual, o inverso não acontece. Você não consegue transmitir o sinal que você recebeu durante a noite ou durante o desdobramento para o corpo físico, porque, como os espíritos disseram, como ele é muito grosseiro, é como se você quisesse colocar vibrações completamente incompatíveis. Você está com uma frequência muito elevada no mundo espiritual e uma frequência muito lenta no mundo físico. Então, não há como elas se coadunarem uma com as outras. Então, você não retém. Por isso, quando você acorda, você pouco a pouco vai perdendo, porque você não retém. Salvo, como já dissemos, e tem vários casos na literatura espírita que mostram isso, que os benfeitores dão passes para reter uma determinada situação. É como se eles trabalhassem as vibrações de ambos os condutos, o perispírito e o corpo físico, e fizessem com que eles fossem mais ou menos aproximados. Aí você consegue reter alguma coisa. Salvo isso, o normal é esquecer. Então não tem nenhum problema esquecer. É porque nosso corpo físico ainda é muito grosseiro. O dia que o nosso corpo físico for mais sutilizado e estiver mais próximo do corpo espiritual, aí sim nós vamos ter condição de fazer conexão. Isso vai acontecer? Sim, é só a gente ler lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, é o 3 ou 4, eu fiquei em dúvida agora, e nós vamos ver lá São Luís falando que o perispírito e o corpo, eles se sutilizam com o processo evolutivo, ambos se sutilizam. Então chega um momento que eles estão muito próximos um do outro, e aí a comunicação é natural. Como o nosso corpo físico, do mundo de expiações e provas, é muito grosseiro, essa comunicação não é ainda natural. Então, feito isso, a pergunta que nos ocorre aqui é essa: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito ou para desdobramento do espírito? Aí a pergunta é muito interessante e temos que tomar muito cuidado com isso, porque eles vão dizer de maneira muito clara: não, não é necessário. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Olha o termo que ele usa no lugar de emancipação. Se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então aqui tem duas coisas para a gente tomar cuidado. Você está dirigindo, começou a sentir sono? Olha, minha amiga, você trata de colocar-se o seu carro num lugar certo, pare e durma, porque o perispírito não quer saber se você está dirigindo, não. Se tiver a oportunidade de cair fora dessa prisão, ele cai mesmo. E aí você pode bater o carro e ele cai fora definitivamente, porque não volta mais para o corpo que ficou acidentado. Então, regra número 1, sentiu sono, para, não vai dirigir, porque isso aqui, perispírito vai aproveitar toda a oportunidade para sair. Segundo ponto, quando uma pessoa está num estado já moribundo, e a gente vê muito isso frequentemente, eu me lembro de uma madrinha minha que eu fui visitar lá no hospital, e ela já estava lá conversando com os parentes dela, e o pessoal que não entende nada disso estava dizendo que ela estava delirando. E eu virei para ele e falei: quem está delirando são vocês, porque ela está conversando com eles literalmente. Ela está mais lá do que aqui. Por quê? Porque afrouxam os laços, esse estado de prostração que ela está vivendo já é o preparo para o que ela vai ser. Então, esse caso aqui mostra que o que mantém o corpo físico preso ao perispírito são as forças que vinculam ambos. Quanto mais senil nós vamos nos tornando, mais essas forças vão se enfraquecendo. E quanto mais elas vão se enfraquecendo, mais comum é estarmos próximo do mundo espiritual do que do próximo físico, do corpo físico. E aí nós passamos a ser quase que interexistenciais, lidamos com as duas existências quase ao mesmo tempo, ainda que não tenhamos o controle dela. O que acontece muitas vezes também é que tem pessoas que conseguem, de primeiro momento, involuntariamente, registrar o seu desdobramento. A gente que trabalha com mediunidade há muito tempo, já há quase 2 décadas, então a gente tem muita experiência na formação de pessoas lá na Federação Espírita Brasileira, e a gente vê vários casos de pessoas que têm na preparação, hoje o curso é de 2 anos, mas esse curso já foi de 5 anos, ele vem sendo reduzido aos poucos, e a gente vai percebendo o afloramento das possibilidades psíquicas de cada um dos participantes,
E a gente nota que alguns conseguem desdobrar e morrem de medo, porque não tem controle, tem medo de não voltar para o corpo, tem medo de ficar preso lá onde está. E é tudo uma questão de preparo. Então, essas pessoas que já têm esse controle têm uma possibilidade de fazer o que os hindus, os orientais, de uma maneira geral, chamam de viagens astrais. Eles conseguem fazer isso com consciência. Eles vão e voltam sabendo onde foram. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso com Kardec, não no termo viagem astral, que não é um nome também que nós adotamos na doutrina espírita. Para que a gente reforce um pouco, nós trouxemos aqui alguns casos que são emblemáticos. E os casos, eles ajudam a fixar esse conhecimento do assunto. Por isso, nós vamos gastar um tempo mais especificamente tratando deles. O primeiro caso, que nos chama a atenção, está lá no livro Há 2000 anos. Logo no capítulo 1, o Públio Lentus, ele vai falar de uma recordação de uma existência passada dele, de um sonho. Ele estava conversando com um grande amigo dele, e ele começa a relatar esse sonho. E aí nós trouxemos aqui um trecho desse relato dele, que mostra que isso que acontece com ele, que aconteceu com ele naquela época, acontece muitas vezes com muitos de nós. Ele estava contando, né? Aliás, antes dele contar, a gente pegou aqui uma pergunta que, dada 402, uma resposta que exatamente, porque a gente falou de recordações de existência passada. E lá na questão 402, os espíritos disseram assim: quando o corpo repousa, acredita-o. Ele está dizendo, pode acreditar que eu estou te falando, meu filho. Tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Por quê? Porque não está mais embaraçado por aquela densidade muito grande do corpo físico. Portanto, os potenciais de espírito dele voltam com certa restrição, porque ainda está vinculado ao corpo físico, mas voltam com uma certa possibilidade de avanços nas suas faculdades psíquicas. E aí eles disseram, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. No caso de Emmanuel, que aquela época era Publio Lentulus, ele se lembrou do passado. E é ele que vai dizer, relatando ele, recolhi-me cedo e senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. Primeira coisa que chama atenção, por que a gente sente um sono insopitável certas vezes? Olha, ele foi dormir cedo. Provavelmente não era o comum dele, porque senão ele não teria dado destaque nisso. E ele destaca aqui que ele sentiu uma força extraordinária, que ele não conseguiu resistir, que fazia com que ele fechasse os olhos e, obviamente, entrasse em sono. Com certeza, gente, ele foi induzido ao sono por um benfeitor que o acompanhava no campo magnético. Aliás, pela via magnética, né? Só para citar exemplo pessoal meu, a gente como participa desses cursos há algum tempo, então a gente tem casos, e são até frequentes, de confirmação de que a gente continua estudando no mundo espiritual. Então, por exemplo, tem vezes que eu chego em casa e o meu habitual de dormir é em determinado horário, mas chega um momento que eu não consigo resistir e eu vou para a cama. Eu durmo naquela mesma hora e é como diz o outro, põe a cabeça no travesseiro e já apagou, já está dormindo. E aquilo com certeza não é normal. Aí vamos conversar com algumas pessoas, uma pessoa me passa um WhatsApp, eu me liga, Max, sonhei com você, nós estávamos fazendo um curso de evangelho lá em tal lugar. Eu não lembro absolutamente nada, né? E aí uma outra pessoa que não conversou com ela me fala a mesma coisa e inclusive cita quem estava lá. Eu falei, Jesus amado, como que é preciso, conseguem realmente perceber claramente. Eu me lembro quando eu fui defender minha tese de doutorado, a minha co-orientadora, ela não é religiosa de modo algum, não acredita nessas coisas, como diz ela. E ela, ao final a gente fez a primeira aquela preparação, né, que a gente faz como se fosse uma anterior à defesa propriamente dita. E quando terminou, ela me chamou lá e falou baixinho assim, Max, mas que incrível! Foi exatamente como você me apresentou no sonho. Eu falei, puxa vida, ela me ajudou até durante o desdobramento, ela estava me ajudando. Ou com a orientadora, que eu tanto gostava, que eu tanto gosto até hoje, que realmente, apesar de não ser partidário de religião alguma, trabalhava as forças da alma do mesmo jeito. Então, assim, se a gente for pegar, no meu caso particular, eu tenho inúmeros casos que acontecem comigo. Isso que aconteceu com ele aqui. Então, assim, quando aconteceu isso, aí ele já está desdobrado, ele já está no mundo espiritual. E aí ele vai relatar o que aconteceu. Via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito.
das quais me havia esquecido inteiramente. Ou seja, ele de alguma forma tem acesso aos estratos psíquicos dele. Ele vai acessar camadas do psiquismo dele, onde ele pode voltar, literalmente, a viver aquele momento em que ele já tinha vivido antes. Parecia-me, ele descreve detalhes, parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o via a meu lado, bem como Cícero, que se me afiguravam duas personificações, do mal e do bem. E aí vem o constrangimento culposo que ele experimenta, né? A razão pela qual ele se lembrou desse sonho. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo é que me prevalecia da autoridade do poder para exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Veja, quando você carrega culpa, essa culpa vai com você na outra encarnação, se você não a diluiu, se você não a tratou. E o nosso querido Publio Lentulus, ele carregava a culpa de crimes que ele cometeu na encarnação passada, usando do poder que ele tinha, e isso era dele até hoje cobrado. Então, como diz o outro, como diz a linguagem bíblica, né? Se você tem alguma coisa contra alguém e vai levar uma oferenda para o Pai, é melhor você deixar a oferenda de fora, voltar a reconciliar com o teu adversário, para que você possa depois voltar e entregar a oferenda que será agradável a Deus. Carregar culpa é o pior das coisas que a gente pode fazer, porque elas vão conosco para o mundo espiritual e voltam conosco para o mundo físico se a gente não resolver o problema. Esse caso, então, mostra o sonho sendo um método, um meio, um desdobramento que te proporciona acesso à faculdade da alma que você não tem quando encarnado. Você pode ter relances, aquelas flashes, aquelas vagas lembranças, como a gente costuma chamar, tipo o déjà vu, né? Você passa por um lugar e aí você tem uma impressão de que você já foi ali, você encontra uma pessoa, você tem a impressão que já... Mas não é nítido, não é claro. Nesse caso aqui, não. É nítido, é claro, porque ele está fazendo essa lembrança como espírito, como se estivesse desencarnado, apesar que está apenas desdobrado. Um segundo caso, está lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 8, que se chama No Santuário da Alma. E nesse caso aqui, é um caso dramático, porque é o sono permitindo o acesso de espíritos malfeitores àquele que dorme. O caso aqui é, inclusive, real. A Kemi foi hoje na FEB e nós não comentamos do presidente da FEB da década de 40, que era o Vantuil de Freitas. E o Vantuil de Freitas tinha um filho que se chamava Zeus Vantuil, que inclusive escreveu bastante uma história de Kardec, ele pesquisou, fez um trabalho muito grande. André Luiz, quando traz esse livro, ele vai revelar depois para Sueli Calda Schubert, que vai ser incumbida pela FEB para poder escrever isso. Ela vai escrever um livro que se chama Testemunhos de Chico Xavier. E nesse livro, Testemunhos de Chico Xavier, o Chico revela quem são alguns personagens dos livros da série do mundo espiritual que ele escreveu. E esse livro aqui, ele revelou que o indivíduo que vai chamar aqui Marcelo, na verdade, é o próprio Zeus Vantuil. E ele conta a história dele aqui em rápida passagem que nós também gostamos de compartilhar porque é muito rica. Ele tinha uma enfermidade psíquica e o sono para ele, ao contrário do que normalmente é para muita gente, no momento de libertação, podia ser para ele um tormento, dependendo se ele se encontrasse com os malfeitores. Então, eles tinham tido ali uma reunião, o Evangelho no Lar da Família. O pai, eles eram dois filhos, conforme o André conta aqui, e um filho era feito ao estudo espírita, o outro não, o outro não gostava nada. Então, esse que era feito ao estudo espírita era devotado, e ele tinha acabado de participar do Evangelho do Lar com os pais e foi dormir. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para um quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Ele fez uma espécie de prece, o que é muito importante antes de dormir, mas no caso dele não vai ser suficiente para o proteger. Dentro de breves minutos, olha, dormiu, olha como é rápido o desdobramento. Afastava-se do corpo do veículo dentro do corpo físico e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho, porque ele já conhecia Calderaro. O André Luiz aparentemente estava fazendo uma visita lá. E a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós.
E André Luiz indaga, quem seriam senão míseros transeuntes desencarnados? Então ele imaginou que fossem pessoas que estivessem ali, como diz outros, vagabundos do mundo espiritual que os existem, né? Mas na verdade não era não. Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor, que era o rapaz, perdeu visivelmente a calma. Sabe quando você vê uma coisa que te perde, te tira do controle? E quando ele viu aqueles dois vultos, o rapaz começou a perder a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo, que é o nome do rapaz aqui, empalideceu. Levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Ou seja, literalmente ele entrou em pânico. Ele teve um trauma aflorado. E André Luiz continua descrevendo. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com a tranquilidade, e desprendendo-se série de nossos braços, correu desabalado, retomando o corpo. Aqui tem duas observações interessantes. Olha o que André Luiz fala. Baralhavam no cérebro espiritual. Daí porque você não consegue lembrar do passado. Você está recebendo as mensagens e elas estão sendo registradas no cérebro espiritual. O corpo físico não está participando disso. Ele está totalmente fora dessa realidade. É como se fosse algo inerte no que diz respeito à assimilação dessas informações. E segundo, ele corre para o corpo para poder proteger-se daqueles dois malfeitores que se encontravam ali. Bom, o Calderaro vai explicar o que aconteceu, porque o André Luiz não entendeu nada, e nem a gente entenderia se ele não contasse. Aí ele diz assim: a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhes as condições mentais. É aquele processo quando você teve um trauma, qualquer coisa que suscita a lembrança daquele trauma te tira do equilíbrio. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressado o corpo físico à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Então, gente, ele ficou vários anos no mundo espiritual inferior sendo serviciado, sendo machucado, sendo maltratado, sendo, enfim, prejudicado de várias maneiras e desequilibrou, literalmente, os aspectos vinculados ao perispírito dele. Então, quando ele via esses dois, o medo dele era de ser levado de volta para lá e passar por tudo de novo. Imagina alguém que passou por um processo em que sofreu traumas, alguém que foi raptado, por exemplo. Qualquer situação faz a pessoa perder o controle porque ela lembra daquilo de novo e teme voltar para aquela situação de novo, que seria um desastre. Então, ele protege-se e o corpo para ele passa a ser um refúgio, que é uma coisa complicada, mas olha como ele se refugia. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Ele estava sofrendo crises epiléticas. A gente vai descobrir isso quando a gente lê o capítulo inteiro. E essa crise epilética, gente, não é Gardenal, não é Tegretol, não são esses remédios que normalmente tratam da crise epilética quando nós estamos na vigília, mas esse aqui não resolve o problema, porque o problema dele não está vinculado mais à questão cerebral, está vinculada à questão espiritual. Ele não recebeu aqueles processos pelo cérebro físico. Então, se você trouxer um remédio desse que vai fazer com que você elimine o contato com o mundo espiritual, ou diminua pelo menos, nesse caso não vai funcionar. Por quê? Porque ele não está em contato com o mundo espiritual pelo cérebro, estava em contato com o mundo espiritual pelo espírito desdobrado. Então, aqui a gente percebe uma doença que pode acontecer com muita gente, que uma das explicações pode ser o que a gente chama de pesadelos, que na verdade são reencontros espirituais doloridos, ou muitas vezes lembrança do passado de traumas que não foram diluídos. E por que que isso ocorreu? André Luiz insistiu com o Calderaro. E aí vai contar a história dele. Em existências passadas, esse Marcelo errou em múltiplos modos. E olha só o problema do complexo de culpa. E o remorso guardou-lhe a consciência. Ou seja, ele não se livrou do remorso, carregava o remorso consigo, o que é a pior coisa que alguém pode ter em si. Após desencarnação, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Então, aquele que ele fez mal, não o perdoaram e o tomaram para sofrer. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo.
Veja só o que ele diz aqui, ó. Desarranjou, você entrou em desequilíbrio. E quando você reencarna, o desequilíbrio que você tem no corpo espiritual transmite para o corpo físico. E isso que você sente no corpo espiritual vai ser sentido pelo corpo físico. E não era um processo de fácil solução, levava um tempo razoável. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor, que era Vantuil de Freitas, quem intercedeu por ele, você veja que é uma alma grande, né? Renasceu mais calmo. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo deles. Então, estava lá, tudo guardadinho. É um registro que não se perde. Tudo que a gente faz, tudo que a gente deixou de fazer, está registrado lá. As zonas motoras de Marcelo, daí porque ele tinha crise epilética, ligada à questão motora. Em razão disso, constitui região perispiritual em convalescença. Quais sensíveis cicatrizes no corpo físico? Então, quando você tem uma cicatriz, ela pode se abrir de novo, dependendo se você fizer algum movimento que expõe essa cicatriz a um contato, por exemplo. E no caso, a cicatriz aqui era espiritual. Ao se aproximarem dos velhos desafetos, o rapaz sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Pensa no sofrimento desse homem, gente. Toda vez que for dormir, se esses dois estiverem lá, pensa no drama, como é que deve ser pesado o sono, como é que deve ser difícil o sono de alguém assim. Então, veja que a gente tem aqui casos em que o sono, que poderia ser uma libertação, pode ser um problema. E, obviamente, ele resolveu isso ao longo do tempo, como nós sabemos, graças a Deus. Bom, um outro estudo de caso interessante para a gente também compreender melhor isso é quando a gente está desencarnado, a gente também sonha. Eu não sabia disso até André Luiz me contar. Eu não sei se eles vão contar, ele vai contar para vocês, contou só para mim, viu, gente? Brincadeira. Está lá no livro Nosso Lar, capítulo 36, que ele chama exatamente de sonho. E ele vai falar, porque lembra, se vocês lembrarem do livro, ele foi para o Nosso Lar, depois de mais de 8 anos lá na região do umbral, fazendo a depuração, e a mãe dele estava numa esfera mais elevada do que a dele. A mãe dele podia descer até a esfera que ele estava, mas ele não conseguia ir com o corpo espiritual que ele adotou para o mundo espiritual, lá onde a mãe dele estava. Então, ele não conseguia acessar os patamares espirituais mais acelerados, vibratoriamente falando, porque ele estava numa frequência mais baixa. Então, aquela velha frase: quem pode mais, pode menos. A mãe dele podia descer, e quem pode menos não pode mais. Ele não podia subir. Exceto como nós, quando dormimos, que também às vezes acessamos determinados lugares que não é convencional pelas nossas possibilidades. Então, nós vamos falar de dobramento no plano espiritual, o que acontece. Essa é a descrição de Nosso Lar, essa é uma figura do livro Cidade no Além, da Ergorina Cunha, que foi produzido sob a tutela do Chico. E aí André Luiz vai descrever o que aconteceu para nós. Ele disse que estava recolhido ao quarto confortável e espaçoso e que tinha orado a Deus, agradecendo pela bênção de ter sido útil. Lembra que ele começou a trabalhar nas câmaras de retificações varrendo. E ele estava lá fazendo aquele papel mais humilde possível e não de médico. E ele sentiu que foi útil naquele dia, então ele foi dormir. Então veja que desencarnado também dorme, gente. Mas o espírito continua não precisando dormir. Coisas que a gente só vai saber com o André Luiz. Daí a instantes, conta ele, sensações de leveza invadiram minha alma toda. E ele diz que teve a impressão de ser arrebatado, retirado, em pequeno barquinho ou pequeno barco, rumando a regiões desconhecidas. Então é como se ele estivesse sendo levado por alguém. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. Então, existem algumas pictografias que pessoas que conseguem, de alguma forma, ter a associação com esse pensamento de André, não só pela descrição, e conseguem pintar, né? A gente colocou aqui as principais, dando uma ideia do que ele aconteceu. Então, nós vamos perceber que existe um corpo mais denso no mundo espiritual também, e um corpo mais sutil, que ele não deu nome para ele, que é por esse corpo mais sutil que ele seguiu para onde ele foi. E ele disse que alguém o chamou quando ele chegou nessa espécie de porto. E ele disse que reconheceria aquela voz entre milhares, porque no momento ele estava abraçando a mãezinha dele em transbordamentos de júbilo. Veja que ele estava super alegre. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter luz,
revelando a festa permanente do perfume e da cor. Então, veja, gente, se a gente tivesse isso aqui na Terra, as concessionárias de energia elétrica, coitadas, elas não venderiam mais energia elétrica para iluminação, porque nós usaríamos as próprias flores para iluminar os nossos parques, etc., né? Então, essa realidade é verdadeira lá. E aí você tem pessoas extraindo os fluidos dessas flores que vão ser usados de forma medicamentosa. E ele conta como é que era o sonho. Ele diz que o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Ele sabia perfeitamente que deixava o veículo inferior no apartamento das câmaras de edificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso, o que nós não temos. Minhas noções de espaço e de tempo, conta ele, eram exatas, as nossas não. Então, por que isso? Porque o corpo espiritual dele, que tem um corpo mais sutil, de qualquer forma que a gente não sabe como é que se chama isso, esses dois são muito mais próximos em termos de vibração espiritual do que entre um corpo físico denso como o nosso e o corpo espiritual propriamente dito. Então, ele conseguia ter registros muito mais precisos. E o último caso, o último não, o penúltimo, é um caso que me chamou a atenção o dia que eu achei. Está lá na Revista Espírita de 1859, um artigo de fevereiro que se chama Escolhas dos Médiuns. E nós vamos encontrar Allan Kardec desdobrado. Só que antes de nós falarmos de Allan Kardec, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 416, em que ele, Allan Kardec, pergunta assim: pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Por exemplo, eu quero me encontrar com a Kemi essa noite. Eu posso provocar isso? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite me encontrar com o espírito de Akemi, quero falar com ela sobre esse aquele assunto. Será que eu posso? Aí os espíritos respondem: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao do espírito, uma vez desprendido da matéria. Então, quando você está encarnado, os seus interesses são do mundo. E, geralmente, né, isso que nós estamos falando aqui de pessoas que estão, ele vai dizer bem claro aqui, ó, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Então, para a maioria das pessoas, fica preso às coisas daqui e os interesses de lá são outros. Então, o que você tinha planejado aqui, você não tem nem querer saber do lado de lá, porque do lado de lá são outros interesses que você tem. E aí, o que aconteceu com Allan Kardec? E ele próprio relata isso. Ele diz assim: enquanto estávamos calmamente na cama, um de nossos amigos nos viu várias vezes em sua casa, posto que sob a aparência não tangível, sentando-nos ao seu lado e conversando com ele, como de hábito. Uma vez nos viu de chambre, outras de paletó, transcreveu nossa conversa e nola remeteu no dia seguinte. Era como e é bem de ver, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Aqui sim, são interesses que ele tinha da própria codificação. Querendo fazer uma experiência, esse amigo dele ofereceu a Kardec refresco. Eis a nossa resposta. O homem anotou isso e mandou para ele: não tenho necessidade disso, porque não é meu corpo que está aqui. Bem sabeis que ainda que assim não há necessidade de vos dar uma ilusão. Então Kardec tinha consciência, né, enquanto estava lá, de que estava em corpo espiritual. E uma circunstância muito esquisita ocorreu então, diz Kardec. Quer por disposição natural, quer por resultado de nossos trabalhos intelectuais sérios desde a nossa juventude, quase diríamos desde a nossa infância, o fundo de nosso caráter foi sempre de extrema gravidade. Kardec era visto como uma pessoa sisuda. Mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres, ele já tinha essa posicionamento sisudo. Esta preocupação constante nos dá uma aparência de frieza, mesmo de muita frieza. O próprio Kardec está assumindo isso. É pelo menos aquilo que muitas vezes nos tem sido censurado. Veja que ele era criticado por isso. Mas, sob essa aparência glacial que ele se titula, talvez o espírito sinta mais vivamente que no caso de se dar a expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, este ficou muito surpreendido por nos ver completamente outro. Éramos mais extrovertido, mais comunicativo, quase alegre. Kardec não falava quase alegre. Você vê que a natureza dele era realmente seriedade. Tudo em nós respirava satisfação e a calma do bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Lembra que o espírito respondeu: quanto mais fora da matéria, maior são os potenciais. Então, Kardec chega a essa situação.
E prossegue a resposta. Outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. E aí tem um estudo de caso, que eu não vou conseguir trazer aqui por causa do tempo, que é um caso de vazões de paixões escravizantes, que está lá no livro Missionários da Luz, que eu vou passar aqui, depois vocês, lá no capítulo 8, por favor, consultem. E esse é um caso de curso no mundo espiritual que o espírito não vai, e não vai porque ia para outro lugar. E aí, o que eu quero chamar a atenção é o final aqui, que é esse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, em que o benfeitor Sertório, que foi enviado para buscar o encarnado que iria participar no curso do mundo espiritual e não foi, ele comenta, enquanto está indo visitar esse irmão encarnado em desdobramento, ele comenta com André Luiz: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, quando a gente tem interesses elevados, como eu disse para vocês, quando a gente está voltado ao estudo, eu, por exemplo, gosto muito de estudar, a gente é convidado, ou a gente é, de alguma forma, participante de algum curso lá no mundo espiritual, e a gente vai estar lá mesmo nessa hora que a gente combina o curso lá no mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, o curso que estava sendo feito era 4 da manhã, e esse que a gente estava se reportando aqui agora há pouco. Aí ele diz assim: se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados ao envoltório inferior. Por quê? Porque você retém o conhecimento que você adquiriu lá, você não o perde, ainda que não vá para o corpo físico. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente estopitados, ou seja, segurados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então veja como é perigoso o que a gente nutre intimamente, mesmo que o mundo de fora não veja, porque quando a gente dorme, esses movimentos que são insofreáveis, eles costumam ser o objeto dos nossos interesses no mundo espiritual. Dize-me, é a Joana que está falando, o que sonhas, e te direi quem tu és e qual tu futuro terás. Está no livro Autodescobrimento, uma busca interior. E aí, para terminar, gente, como não poderia de ser, é importante fazer o preparamento, o desdobramento, viu, gente? Sempre. Mesmo que seja um desdobramento consciente. Agora, o desdobramento tradicional nosso é o sono. É Allan Kardec, no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos orientar sobre isso. Ele vai dizer assim: eleve o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Por isso, todas as vezes que a gente for dormir, que carregamos algumas dificuldades, sejam elas quais forem, lembremos de Jesus na prece: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso aqui é para todas as nossas noites, mesmo quando a gente não tem nada, chamar Jesus, a companhia dele, para nós participarmos desses momentos tão importantes, é super, super vantajoso para quem faça isso com habitualidade, né? Faça isso direto. É isso, gente. Esperamos que todos tenham permanecido sem a parte prática, ninguém tenha se desdobrado, tá certo? O objetivo hoje aqui era só teórico. Eu estou só me vendo aqui na tela, eu não sei como é que eu faço para me ver tu. Vocês estão pequenininhos. Deixa eu voltar aqui para ver como é que eu faço para ver vocês melhor aqui. Deixa eu ver aqui, View. Está aqui no View, Galeria. Pronto, já estou agora do tamanho de vocês. Que bom. Tá bom. Obrigada, Obrigado. viu, Max? Eu que Fantástico. agradeço. Nós vamos então pedir para Cida. Se alguém tiver pergunta, vocês podem também abrir o microfone e falar, tá bom? Cida, por favor. Então, vamos lá, Max. É um prazer estar aqui com você. Foi excelente a explanação, trouxe muitas informações importantes
E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. A Ângela Dionísio, ela está fazendo a seguinte pergunta: os medicamentos para auxiliarem no sono provocam alterações no processo de desdobramento? Na verdade, é como se a gente perguntasse se é bom fazer isso ou não é bom fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que tenha qualquer dificuldade para dormir, insônia, por exemplo, tem que fazer isso, porque é a libertação do espírito. O como se processa do lado de lá, eu não conheço nenhum estudo que demonstre se ele chega do lado de lá perturbado, ou se ele não chega de lá perturbado, se ele chega normal, eu não sei te responder. Mas eu sei te dizer que a ação do medicamento vai atuar no cérebro e não no corpo espiritual. Então, é esperado que ele tenha esse momento de liberdade, graças ao remédio, e que ele possa, então, nesse momento, sentir-se um pouquinho refortalecido. E se essa pessoa puder fazer uma prece, como a gente viu Allan Kardec nos orientando, ela vai ser melhor ainda, porque se por acaso o medicamento, vamos supor que passe um pouco do corpo, do corpo físico para o corpo espiritual, ele vai ter algum benfeitor do lado de lá que vai dar um passe magnético, que vai liberá-lo desses eventuais processos de transmissão do corpo físico para o corpo espiritual, e ele vai ter um desdobramento mais leve, mais suave, e ele vai poder recuperar as suas forças. Então, do meu ponto de vista, toda medicação que faz com que a pessoa se sinta melhor, ela é muito bem-vinda, né? É claro que se ela pode ser evitada, se a pessoa não precisar dela, melhor, porque quanto mais natural for a sua vida, melhor. Mas se não for, é sempre um recurso de bem-estar material para a pessoa descansar fisicamente e provavelmente bem-estar moral, porque ela vai poder voltar ao mundo espiritual no banho de sol, como a gente brincou agora há pouco, né? Obrigado, Max. Vou fazer mais uma pergunta. Como entender a ocorrência de sonos dominantes que coincidem com processos de desencarne que são relatados a posteriori? Então, tem um livro de Ivone do Amaral Pereira que se chama Recordações da Mediunidade. Se não me falha a memória, é o penúltimo capítulo, que é no minha edição não tinha número, mas eu acho que é o oitavo. E lá ela vai falar de sonhos premonitórios. E para ela poder responder essa sua pergunta, que ela também tinha dúvida, ela perguntou ao doutor Bezerra de Menezes. E ele respondeu a ela, está lá a resposta de uma maneira muito bela, de que quando acontecimentos graves vão acontecer, esses acontecimentos graves eles foram planejados no mundo espiritual. Por isso que o espírito lembra-se às vezes do passado e às vezes do futuro. O que é o futuro? O futuro é o passado que você planejou que vai agora acontecer. É como se você fizesse o projeto e o projeto agora vai executar-se. Então, quando chega a hora de executar o projeto, que foi seu planejamento reencarnatório, que é quando não tem mais como mudar, porque já chegou o momento dele acontecer, é o que os árabes chamam de maktub, estava escrito e vai acontecer. Então, quando isso chegar a hora de acontecer, o que os benfeitores fazem quando alguém tem merecimento? Dele próprio desencarnar ou de alguém da família desencarnar, uma doença, e seja um fato grave que vai pesar na economia moral da pessoa, a pessoa vai se abalar emocionalmente, vai se abalar de várias maneiras. Então, o que eles fazem? Eles levam a pessoa desdobrada no mundo espiritual e preparam essa pessoa, mostrando para ela o que ela mesma pediu para poder passar, aquilo que está no planejamento declaratório, preparar ela no sentido de dela saber que ela fez isso porque é um bem para ela e ela se fortalece espiritualmente e, como Kardec diz, ela volta retemperada. Então, quando o evento acontece, a gente olha para aquela pessoa, gente, mas como é que ela conseguiu se sustentar sem cair, sem se abalar? Ainda a gente usa uma expressão assim, a ficha não caiu, muita gente fala até isso. Na verdade, ela está sob uma proteção espiritual em que faz com que ela se mantenha quase que, vamos dizer assim, vulnerável. É claro que depois que essa proteção for diminuída, ela vai sentir, mas aí o evento já vai ser melhor deglutido, né? Ela vai ter mais assimilação disso, e com o tempo ela vai assimilando aquilo e compreendendo como encarnado, mas se tiver conhecimento espírita, ela vai aceitar de forma quase natural. Se ela for um espírita verdadeiro, ela vai aceitar como natural e vai agradecer a Deus pelo que aconteceu e jamais reclamar. Então, são preparações.
Eu tive um filho, nossa família teve um filho, né, que com 5 anos e 3 meses, ou quase 4 meses, ele desencarnou. E na semana antecedente à desencarnação dele, ele desencarnou dormindo, uma coisa incomum. A gente foi preparado. Ele estava completamente diferente, estava muito carinhoso, dando um abraço, como se estivesse literalmente despedindo. E na véspera, porque foi à noite, eram as 2 da manhã, ele me chamou, papai, papai, eu fui no quartinho dele, e fica comigo, papai. Eu fiquei com ele por quase 1 hora até ele pegar no sono de novo. E quando foi quase volta de 6h20, 6h10, quando a gente habitualmente levanta, e ele ia para a escolinha, minha esposa chegou lá e deu um grito, né? Porque a boca estava roxa. E como a gente fica aqui num lugar muito próximo ao hospital e esse horário não tem trânsito, em 5 minutos a gente estava no hospital. Só que o médico chegou e disse: "Ah, seu filho já chegou aqui morto e não teve o que fazer." E aí foi descoberto que ele teve um problema elétrico no coração e o mau funcionamento elétrico, e só depois eu fui descobrir que esse mau funcionamento foi provocado pelo mundo espiritual e ele desencarnou. E desencarnou tranquilo, e daquele momento em diante a gente queria entender, né? Eu era espiritualista, não era espírita ainda, mas era espiritualista, e no dia seguinte ao evento, eu já estava dando palestra, para você ter uma ideia, no Espiritismo. Olha como as coisas são. E na ida, a hora que a gente foi levá-lo para a inumação na cidade onde a gente nasceu, que é Anápolis, uma amiga da minha esposa, amiga nossa, liga para ela dizendo que tinha sonhado demais com ela e com ele. E aí ela falou assim: "Nossa", e ela nunca tinha feito isso, nunca tinha ligado, nunca tinha sonhado. E aí falou: "Nossa, mas foi muito, muito vivo, muito nítido." Aí minha esposa falou para ele: "Você não está sabendo? Sabendo do quê?" O meu filho faleceu. Aí ela quase caiu do lado de lá, né? Ou seja, esses eventos, eles acontecem como uma maneira de você antecipar algo que já estava planejado e queria acontecer, apesar de você. Então, fortalecer-se para isso é um bem, porque você percebe a função daquilo, aquilo tem uma razão de ser. Então, esses eventos, eles têm, quem é beneficiado disso, tem uma fortaleza a mais. Agora, cuidado, quando alguém recebe e vai passar isso para outro alguém, não vai dizer que a pessoa vai morrer, porque senão você mata a pessoa do coração antes dela mesmo morrer, né? Então você tem que tomar muito cuidado, aí você tem que chegar, fortalecer, levar a pessoa para ao campo espiritualizando. Assim, como meu filho, ele estava mais espiritualizado umas semanas antes, que os benfeitores estavam fazendo isso. Então, assim, é uma forma de aproximar, de despedir, sem que a pessoa perceba que está fazendo isso, né? Para que ela não tenha, obviamente, nenhuma suspeita de que isso vai acontecer. Mas, de alguma forma, ela vai receber o amparo que precisa. Mas eles dizem quando a pessoa tem, assim, a condição para isso, porque tem muitos que não vão receber. Max, vou continuar fazendo mais algumas perguntas, tudo bem? Vamos lá, quem manda é a dona Kemi Adams. Ah, então tá bom. Tem uma pergunta da Maristela. Ela relata aquela história com relação àquela história que você falou, que daquele sono, você para o carro, vai dormir um pouquinho, né? E ela diz assim, como ficam as pessoas idosas que têm muito sono? Elas dormem várias horas durante o dia. Isso significa o quê? Que o corpo já está cansado e necessitando de mais descanso físico, ou essa pessoa está em processo de desdobramento? As duas coisas acontecem. Na verdade, a gente sabe que quando a gente está envelhecendo, é natural que a vitalidade, que é o tônus vital que a gente recebe quando encarna, ela vá se gastando, e é semelhante a uma máquina que vá perdendo as suas características, de robustez. Então, é normal que o perispírito se desdobre com mais facilidade do corpo físico, como eu contei da minha madrinha. Ela estava conversando com as pessoas no mundo espiritual, não tinha a menor dúvida. Inclusive, isso foi relatado por uma médium que estava aqui na Comunhão Espírita, enquanto eu estava em Anápolis acompanhando essa minha madrinha. Ela foi desdobrada lá e viu tudo. E ela descreveu exatamente o que estava acontecendo lá fisicamente e o que estava acontecendo no mundo espiritual. E ela estava conversando com os parentes que estavam preparando. 3 ou 4 dias, não, 2 dias depois ela desencarnou. Então, assim, veja, esse momento é o momento em que o espírito é como se ele tivesse se preparando mais para ir para o mundo espiritual do que para ficar aqui, porque
literalmente os dias dele já estão mais para lá do que para cá. Tem um livro que se chama Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que tem um capítulo, que se não me falha a memória é o 12, que se chama Excursão de Adestramento. E esse é um processo de desdobramento provocado pelos benfeitores, em que os desencarnantes são levados para a casa transitória de Fabiano, para ir se preparando, para ir se adestrando para onde eles vão ficar no período de convalescença que eles vão passar. Então, lá eles vão ser levados, e a casa transitória de Fabiano ficava muito alto do ponto de vista de altitude mesmo da Terra, porque ele descreve isso, ele fala que passou muito acima da estratosfera, da ionosfera, e a gente tem isso em quilômetros, medido com segurança, e a gente sabe que ele foi muito mais além disso. E é uma viagem que convencionalmente sozinho nós não fazemos, porque vai para as zonas espirituais mais altas e a gente não costuma ter acesso normal para essas zonas. E eles foram levados. E essa excursão é feita uma semana antes, aproximadamente, da desencarnação deles. Então, como diz o outro, o fato de você ir mais lá do que ficar aqui, o fato de você dormir, portanto, de desdobrar, você, na verdade, está se ambientando para o novo ambiente que você irá ficar em permanência. Então, deixa a criatura dormir, o idoso dormir, não incomode, porque ele já está se preparando. Na hora que ele acordar, ele acorda feliz, acorda bem. Só para você ter uma ideia, acho que é no penúltimo capítulo desse livro, Obreiros da Vida Eterna, eles vão chegar onde Adelaide está. Adelaide era uma cuidadora, ela era responsável por um asilo de crianças, né? Era um orfanato, ao que parece a descrição. E ela entra em comunicação na cama, ela estava na cama, já doente, no caso dela não era senilidade apenas, era doença também, que também enfraquece os órgãos e libera o espírito. E aí ela estava em conversa com o doutor Bezerra de Menezes, mentalmente, é claro, e os dois estavam dialogando. Ela preocupada, quem vai ficar responsável pela casa, com quem vai ficar as crianças. O doutor Bezerra, calma, minha filha, você pensa que Deus depende só de nós? Deus sabe o que faz, ficará alguém no seu lugar, não se preocupe. Aí alguém chega, Adelaide, Adelaide, é hora de tomar o seu medicamento. Aí ela, pum, é como se você, sabe quando a ligação cai? Ela não tem mais contato com o doutor Bezerra, ou seja, ela volta para o mundo físico e perde contato com o mundo espiritual. Então, gente, tá certo, tem que tomar um remédio. Mas não chama antes da hora, não, porque ela pode estar numa conversa tão boa dessa e você vai atrapalhar. E é natural tudo isso, gente, faz parte do processo de nascer, viver e morrer, que é tudo parte da vida, né? Não tem nada de extraordinário nisso, não. É isso. Ô, Max, a Marina está perguntando o seguinte: o que fazer quando está desdobrado e não consegue, tem a sensação de não conseguir voltar para o corpo? Você quer voltar e não consegue? Pois é, essa é aquela história que eu contei para vocês, que os meninos da mediunidade que a gente tem assistido, vários deles relatam a mesma experiência dela. Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é dizer que, claramente, você é você do lado de lá. Então, esse negócio de voltar ou não voltar, isso não é importante. Porque você é você. Você não está. O corpo físico não é você. O corpo físico é o ambiente, é o habitáculo que você usa para se manifestar nesse mundo físico. Quando você se desdobra, você está no corpo que não é o corpo, vamos falar, definitivo no seu processo evolutivo, porque esse corpo vai se utilizar cada vez mais. Mas é o corpo que você vai ter quando você desencarnar em definitivo. Então, primeiro ponto, sabendo disso, você passa a não ter necessidade de medo. Segundo ponto, se você se preparar para dormir ou para desdobrar, você vai fazer prece. E eu te recomendaria o que eu faço todas as noites. Então, se eu faço, a minha recomendação pode ser certeza que é autêntica. Peça ao seu benfeitor para te acompanhar. Você lembra daquela descrição que nós fizemos ali agora, de alguns de nós que sofreia, que segura certas tendências que não são lá muito decentes, e durante a noite, como dizia aqui na nossa terra, solta as frangas e vai para o lugar que ninguém imagina que você iria. Então eu peço meu benfeitor para fazer comigo exatamente como você faz com o menininho, para não deixar ele atravessar a rua sozinho. Segura minha mão, meu amigo, por favor, me leva para um lugar onde eu vou fazer aprendizado, onde eu vou ajudar alguém, mas não deixa os meus primitivos, que eu sei que eu os tenho, as minhas predisposições, as minhas más tendências, prevalecerem nessa hora. Então eu peço ajuda do meu benfeitor. Então peço ajuda do seu benfeitor para ele te guiar nesse processo de desdobramento, para que você sinta-se segura, porque na presença de alguém
você vai estar mais segura. E esse alguém da sua confiança, o seu benfeitor, é o teu pai no mundo espiritual, é alguém que você tem a máxima confiança. Esse alguém vai te orientar, vai te dizer e vai te ajudar. E se você fizer isso de maneira regular, daqui a um pouco você faz isso naturalmente e você passa a ter um poder da alma, que é desdobrar e lembrar o que você passou. Então você pode fazer aquilo que a gente falou lá atrás, e eu gosto dessa expressão viagem astral, porque eu estudava muito isso quando eu estudava os, os, os nossos monges tibetanos, que eu tenho muita afinidade com eles, eu adorava estudá-los, e eles têm um poder que eles conseguem fazer isso com muita naturalidade, assim como alguns faquires, alguns hindus que têm esse conhecimento também fazem isso. E se você conseguir fazer isso com regularidade, tem que ter disciplina, tem que ter continuidade, você vai acabar dominando esse particular. Eu te recomendo ler o livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles, que é um livro, se não me falha a memória, número 7 da série psicológica dela, que tem acho que 18 ou 19 livros, eu não me lembro agora. E esse livro, para mim, é emblemático, porque ele vai ter fatos ali que, se você conhecer o que ela está falando e se você determinar a fazer o que ela recomenda você fazer, você, por exemplo, se livra de traumas que você carrega do passado, alguém, por exemplo, que teve um trauma que não foi diluído, você consegue trabalhar isso e diluir isso durante a noite. E você consegue também controlar o seu desdobramento. E esse livro é muito importante nesse sentido. Então, recomendo esse também. Max, podemos fazer algumas? Quem manda é a chefe. A chefe é boazinha. Ah, que bom. Então, manda ver. Então, tá bom. A Márcia Lourenço, ela diz que o marido dela diz ter apneia do sono. Ele diz que sabe para que lado ela está virada na cama quando ele tem essa apneia, quando ele tem esse processo, passa por esse processo. E às vezes ele fica tão agoniado, coloca a perna para fora da cama, tudo, e diz se lembrar exatamente como ela estava na cama deitada. E o que que ela pergunta para você isso é um desdobramento? Ele insiste dizendo que não é desdobramento. O que você teria a dizer sobre isso? Então, eu não sou versado nos assuntos médicos, não, mas a apneia é quando você tem aquela perda de ar temporária, né, e que você tem aquele momento que você acorda desesperado, assim, não é isso? Só para eu poder saber se eu Isso, estou falando a mesma coisa. Então, o que que sim. aconteceu? Ele teve um despertar súbito, provocado por um problema de saúde. A apneia tem que ser tratada, né? Tem que ser cuidada. E tem como se cuidar da apneia, né? Não sei se tem cura absoluta, mas eu sei que tem como lidar com uma melhor qualidade do sono nesse particular. Quando ele é despertado de súbito, assim, de momento muito forte, ele sai de um momento que ele estava desdobrado, porque ele estava dormindo, então ele estava desdobrado. Mesmo que ele estivesse perto do corpo, ele está desdobrado. Ninguém que durma fica preso ao corpo, pode ficar junto, pode ficar inativo, mas não fica no corpo. Então essa pessoa sai e ela, com certeza, se ele descreveu que está vendo até o jeito que ela estava na cama, é que ele estava olhando de cima. Vamos pegar o caso daqueles casos de pessoas que foram consideradas mortas, experiência quase morte, por exemplo. Elas, às vezes, conseguem descrever com precisão o que o médico fez na cirurgia, detalhes, assim que a gente fica impressionado. E o médico fala, meu Deus, só quem estiver em cima olhando poderia ver o que ela está descrevendo. Então, é o que acontece com ele. Ele está de cima, em espírito, e o espírito tem lucidez quando está do lado de lá, ele consegue descrever o que ele está vendo lá de cá. Se ele tiver controle sobre isso, de novo, é uma vantagem, entre aspas, competitiva. Por quê? Porque ele passa a ter controle sobre os seus poderes. Lembra dos poderes da alma? O nosso querido Leon Denis fala dos poderes da alma de maneira magistral. Nós temos poderes, porque Jesus diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Quer dizer, o que nós temos precisa ser trabalhado, precisa ser dominado, precisa ser controlado para que esses poderes sejam usados para o bem. E aí sim você consegue fazer até mesmo talvez a cura da apneia através dos poderes da alma. E também, além do tratamento médico que ele deve buscar, que você já, obviamente, já deve estar buscando, peça ao benfeitor dele para ajudar nesse processo. E porque, às vezes, como hoje foi descrito para a Kemi lá pelo Samuel, Samuel disse que tinha, né, uma determinada coisa aqui, e durante a noite era um carocinho, como um caroço de feijão,
e durante a noite ele recebeu uma cirurgia espiritual. Quando ele acordou de manhã, ele olhou para o espelho e falou: cadê o negócio que estava aqui? O negócio não estava aqui, nem de cá. Eu achava que era de cá, que era de lá, não era. E ele foi literalmente cirurgiado durante a noite. E não tem nenhuma marca de cirurgia, mas foi retirado o carocinho que ele tinha. Então, o poder dos espíritos, gente, transcende as nossas compreensões, mesmo com o espiritismo, que ainda são pequenas acerca dos poderes da alma. Então, eu digo, procure sempre associar-se ao bem e associar-se ao seu benfeitor no caminho de fazer o seu melhor quando desdobrado. Nós nunca estamos inativos. Então, vamos estar trabalhando aqui e vamos estar trabalhando lá. Agora, trabalhando no que aqui e trabalhando no que lá. Esse é o ponto que nós devemos ficar atentos. Max, só mais uma pergunta, e aí a gente encerra. Porque senão nós vamos ficar até às 6 da manhã aqui fazendo pergunta, hein? Quando uma pessoa, a Alicia que está perguntando, quando uma pessoa que está em estado de coma, mais para lá do que para cá, essa pessoa pode nos ouvir ou sentir a nossa presença? Não pelo corpo físico, porque está completamente obstruído nesse sentido, mas ela pode sim ouvir pelo espírito, mas quando ela voltar para o corpo físico, provavelmente ela não vai se lembrar. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que é ficção, mas ele retrata muito bem isso. Como é que é? E se fosse, como é que era, gente? Ai, gente, se fosse verdade. Eu acho que o nome do livro do filme é esse. Ela entra em coma, é uma médica, e aí o apartamento dela foi dito que ela iria desencarnar, né? E a irmã, inclusive, ia autorizar para poder fazer autorizar a eutanásia dela. E um rapaz aluga o apartamento dela. E ela, desdobrada, vai lá no apartamento e achou um absurdo ele estar no apartamento dele. E mulher, como é que é? Né? Elas são assim, cuidadosas, né? Essa é minha esposa. Ela coloca sempre esse negócio para eu colocar aqui para não manchar a mesinha, né? E ela tinha um desse lá que o rapaz não colocava. E ela ficava varara com ele, porque estava manchando a mesinha do coração dela. Só que ela estava em espírito e ele estava encarnado. E ele tinha a faculdade de vê-la, e só ele via. Então o pessoal achava que ele era doido, como muita gente acha. E conclusão, quando ela, depois de muita história que vai longe, o filme é muito interessante, vale a pena, e se fosse verdade, o nome do filme, vale a pena assistir. Aí, quando termina, quando volta, ela não se lembra dele absolutamente. Ele é um estranho para ela. Inclusive, ele salva ela da morte, porque ele consegue evitar a eutanásia. E ela não tem a menor conhecimento, nem intuição, nada, absolutamente nada. Aí já no filme, né, aparece lá um determinado momento que ele tinha feito um jardim na parte superior para ela, do jeito que ela sonhava, e quando ela viu o jardim, ela começou a ter as reminiscências que foram pouco a pouco acordando esse passado, no caso dela, até que, como tudo acaba bem nesse filme, os dois foram felizes para sempre, encarnados, viu? Então esses casos é muito difícil de lembrar, mas que ela viu, ela viu. Se ela estiver lá, ela viu. Não tem a menor dúvida, mas viu como espírito, não como corpo físico. Max, nós temos muitas manifestações no chat das pessoas te agradecendo, falando que adoraram a sua palestra, realmente foi maravilhosa. E nós gostaríamos de pedir para você as suas considerações finais e, por gentileza, também que você fizesse a nossa prece de encerramento. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua palestra, as suas respostas. Nos trouxe muitas informações importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu deixaria duas recomendações. Primeiro, leiam as obras. As obras espíritas, gente, é um manancial que são tesouros que nós temos na Terra, que veio lá de cima em nosso favor e que muitos de nós não estamos aproveitando. É como se você tivesse uma riqueza e vivesse como um avarento, nem da riqueza você se utiliza. Então, primeiro, leia as obras. Por exemplo, essa série espiritual de André Luiz, que são 13 livros, gente, não existe, é incomparável, é impressionantemente, como eu falei para vocês, até às 10 nós estávamos estudando Evolução em Dois Mundos, para vocês terem uma ideia. Estávamos no capítulo 5, estudando em grupo, porque são obras preciosas que a gente precisa tratar com cuidado. E segundo, prepare-se para dormir, prepare-se para desdobrar. Não vá dormir assistindo filmes pesados, com problemas, com discussão com alguém. Pelo contrário, se você puder, coloque uma música que te acalme, faça uma leitura suave, não muito longa para você também não perder o sono.
Enfim, procure se preparar depois de tudo isso com uma prece, pedindo ao seu benfeitor, como Kardec diz, para que ele te acompanhe, para que ele te oriente, para que ele te conduza, a fim de que você, então, possa se refortalecer do lado de lá, se retemperar, e para quando você voltar, você está melhor do que quando você saiu, para você estar preparado para um novo dia que a vida vai te oferecer. Dessa forma, a gente está aprendendo a desdobrar, de uma forma ou de outra, um pouquinho mais. Muita paz a todos, muita paz a todos, e vamos fazer, então, a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, nossos benfeitores espirituais, pela bênção da vida, esse sublime bem que recebemos, inalienável, que o Pai nos concede e que nos dá todas as condições para vivificarmos a nós mesmos, crescermos na direção dele, no caminho do bem, no caminho do que nós devemos fazer, que é fazer a vontade dele, nos amando uns aos outros. Obrigado, Senhor Jesus, por ter descido de tão alto para trazer o roteiro seguro para os nossos passos, a fim de que não venhamos tomar atalhos que vão nos levar a despenhadeiros desnecessários. Obrigado, benfeitores espirituais, que trouxeram essa doutrina espírita que nos permite compreender o Evangelho de Jesus com a razão, ainda que sentindo a intensidade deste Evangelho em nós, mas sabendo por que seguimos o Evangelho, sabendo por que fazemos, e aí sim, fazendo com fé inabalável, a fé raciocinada. Obrigado, benfeitores, por nos ajudarem sempre, por cuidarem de nós em nossos momentos de dificuldades, nossos momentos em que não damos conta de nós mesmos. Enfim, obrigado por tudo que nos tem feito em nosso benefício. Que assim seja. Nossa gratidão, Marcos. Obrigada, Marialba, pela prece, a Cida pelo chat, a todos vocês que fizeram as perguntas, excelentes reflexões. E aí vamos orar antes de dormir, apesar de ser meia-noite e pouco. Vamos lá, né, gente? Aqui no Brasil. Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a Boa todos. noite. Fica com Deus.